A dúvida que nós vamos responder agora é sobre a quantidade de água que eu necessito para irrigar um hectare. Talvez esse seja um dos maiores questionamentos do sistema de irrigação, de qualquer sistema de irrigação, principalmente para pastagem. Então vamos lá, vamos fazer uma conta juntos. Permito pedir a vocês aí que tomem os seus calculadoras para a gente fazer uma conta junto. Em princípio, toda vez que você vai fazer uma irrigação, o ideal é que você faça o estudo de balanço hídrico da região. O que é balanço hídrico? É a quantidade de água que você perdeu por evaporação, né? Que a gente chama de evapotranspiração, que é o que transpirou da planta e o que evaporou do solo. A gente chama de evapotranspiração, tá? E outra coisa é a entrada, que é a partir das chuvas. Então a diferença de chuvas menos evapotranspiração vai ser o seu déficit, quanto de água que você necessita aplicar. Então, se você, por exemplo, está numa região que você tem uma época sem irrigação, sem chuva, desculpa, de abril, por exemplo, a setembro, obviamente esse é o período mais crítico seu. E você vai, obviamente, fazer o uso dessa irrigação para suprir essa demanda hídrica. Muito bem, tendo de posse do balanço hídrico da região, você vai saber quanto de água que você necessita aplicar, quanto que você perdeu de água. E é realmente a quantidade que você vai repor via sistema de irrigação. Muito bem, pensando nisso, nós temos que pensar na questão da evapotranspiração, né? Quanto que está perdendo, que eu estou perdendo de água, né? Da somatória da transpiração mais a evaporação do solo. Transpiração da planta mais evaporação do solo, nós chegamos na evapotranspiração. Como que eu chego nesse número? Existem vários trabalhos, vários balanços hídricos aí de praticamente toda a região. E também você consegue fazer isso, aferir isso com equipamentos. Tá? Existem equipamentos mais simples e equipamentos que custam um valor agregado maior, mas que te permite ter acesso a vários outros dados. Quais são os equipamentos? O primeiro, o mais caro, mas que você vai ter acesso a vários dados climatológicos, é a estação climatológica automatizada. E o outro, né, existem outras maneiras de você fazer, um equipamento muito interessante, que foi até desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, chama irrigâmetro. É um equipamento que você instala na propriedade e esse equipamento ele te dá aí a evapotranspiração, quanto você perdeu de água naquele dia, e você vai repor isso. Muito bem, então tomando isso como base, tá? Obviamente você vai consultar o seu técnico aí, para ele conseguir esses dados para você, ou você consegue esses dados aí até na internet, de uma maneira muito fácil. Mas vamos fazer uma conta muito simples aí. Normalmente a evapotranspiração é a quantidade de água que você perde. Normalmente essa perca, ela depende da sua região. Vamos considerar, por exemplo, essa região que nós estamos aqui. Nós estamos aqui em Minas Gerais, tá? Na região de Luz, do município de Luz. E nós vamos fazer uma conta simples. A evapotranspiração dessa região, por exemplo, ela pode chegar aí a 4 milímetros, 4,5 milímetros por dia. Na época mais crítica, podendo chegar até 5. Mas vamos fazer uma conta com 4 milímetros de perca. Então o que é 4 milímetros de perda de água dia? 1 milímetro de água, quando chove, é a mesma coisa que 1 litro de água por metro quadrado. Então se choveu 10 milímetros, é a mesma coisa que caíram ali em 1 metro quadrado, de 1 por 1, caíram 10 litros de água. Então nós falamos em evapotranspiração de 4 milímetros. O que é 4 milímetros? Se perderam 4 litros de água por metro quadrado. Então é isso que você tem que repor. Então, se nós fazemos essa conta por hectare, tá? Que é a área que a gente deve considerar para que os cálculos sejam feitos, nós vamos considerar o seguinte. Então nós sabemos que 4 milímetros é igual a 4 litros por metro quadrado. Logo, nós vamos fazer uma regra de 3 para saber quantos litros por hectare, ou quantos metros cúbicos por hectare. Então, 4 milímetros de evapotranspiração é o mesmo que 40 metros cúbicos por hectare, ou 40 mil litros de água. É isso que você perde naturalmente durante o dia. E é isso que você tem que repor. Então, os sistemas de irrigação, quando são feitos, eles são feitos para repor uma lâmina de 5, 6, 7, 8 milímetros dia. Mas fazendo uma conta muito simples, 4 milímetros de água, então nós estamos falando em 40
metros cúbicos de água por hectare, ou 40 mil litros de água. Aí você está se perguntando aí, poxa, mas é muita água. Bom, se você pensar em volume, talvez o número pareça ser grande, mas nós temos que considerar que o volume ele tem que ser transformado em vazão. Então, o poço é vazão, o córrego que você tem é vazão, ou é litros por hora, ou metros cúbicos por hora, ou metros cúbicos por segundo, depende da variável que você utilizar. Ou no rio, por exemplo. Então, 40 metros cúbicos, nós temos que repor essa água, se nós dividimos esse 40 metros cúbicos, faça aí a conta, por 21 horas. Por que 21 horas? Porque é o tempo que normalmente se utiliza de um dia para que você possa fazer a captação. Ah, mas por que eu estou descontando 3 horas do dia, que são 24 horas? Porque normalmente é das 6 da tarde às 9 da noite, nós temos um período aí de horário noturno, que quando você irriga, não é interessante você ligar os equipamentos de irrigação, as bombas, né, os motores nesse horário. Porque esse horário a gente chama de horário pico, que é a hora que tem maior demanda de energia nos centros urbanos e assim vai. E esse horário, a companhia que te fornece energia aí, ela não é tão interessante, ela não vai te fornecer energia suficiente ou vai te cobrar um preço muito absurdo por esse uso nesse horário. Então, nós descontamos essas 3 horas. Então, consideramos 21 horas. Fazendo a conta, então, 40 metros cúbicos, foi a evapotranspiração dividido por 21. Nós estamos falando de 1,9 metros cúbicos por hora, que é isso que é a vazão que eu preciso. Ah, poxa, mas como é que eu vou calcular isso? Eu tenho um córrego ali, esse córrego ali eu medi ele no balde, ou, né, eu fiz uma medição indireta ou uma medição direta. Para você ter uma noção, se você tiver 1 litro por segundo de vazão no córrego, você pode irrigar 1 hectare de área. Vamos fazer a conta. 1 litro por segundo vezes 3.600. Por que 3.600? Porque 1 minuto, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, 1 litro por segundo vezes 3.600, eu transformei isso em litros por hora. Estou falando aí de 3.600 litros por hora, tá ok? Vamos dividir isso por 1.000 para nós transformarmos em metro cúbico, para facilitar a conta. Então, se nós dividimos por 1.000, obviamente nós vamos chegar em 3,6 metros cúbicos por hora. Então, 1 litro por segundo é igual a 3,6 metros cúbicos hora, ok? Muito bem, se eu acumular essa água vezes, então 3,6 vezes 21 horas, estou falando em 75, quase 76 metros cúbicos de água acumulada. Então esse é o valor que eu acumulei. Então se eu pegar essa água do córrego, mesmo que ele seja um córrego pequeno, desde que você tenha outorga, obviamente, é interessantíssimo, você deve ter, né, solicitar outorga e você tem que ter esse documento junto a um órgão ambiental para você captar essa água. Então você vai captar essa água, 1 litro por segundo e vai armazenar isso no reservatório. Armazenando isso, fazendo essa conta, nós vamos chegar a quase 76 metros cúbicos de água dia. Muito bem, mas chegamos a 76. Se nós compararmos isso aí, o que representa isso na área? Nós não acabamos de falar agora há pouco que 4 milímetros é o mesmo que 40 metros cúbicos? Então 76 metros cúbicos de água é o mesmo que 7,6 milímetros de água que você tem capacidade de aplicar. Então por isso que eu falo que 1 litro por segundo dá para irrigar, desde que você acumule, você tenha licença para isso, você consegue irrigar 1 hectare. Ok? Então se você tem, por exemplo, um córrego, eu tenho um córrego aí com 10 litros por segundo. Logo, você tem capacidade de irrigar algo muito próximo de 10 hectares de área, desde que você a acumule. Tá ok? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um grande abraço.